Então, você falou aí dessa questão, né, do Festival Gastronômico. Aqui, pela recepção aqui, já dá pra ver dessa sua paixão também, não só pela culinária, mas também pelos vinhos, né? Sim. Vamos lá. Eu fiz um curso de sommelier de cerveja, que eu não coloquei em prática, porque o vinho me apaixonou mais. Digamos que a teoria está ali, tem que botar ela em prática. E, quando eu tinha um restaurante, acho que eu já te contei a história do restaurante, do Gastropub. Não. Então, vamos lá. Cheguei em Sete Lagoas, 2010, fui convidado para fazer uma temporada gastronômica do Tempo 8, onde eu fiz a viagem pelos sabores do mundo durante 14 Que inventado, hein? Eu fui indicado pela dona da Flora, onde depois eu abri meu restaurante, que nunca tinha experimentado minha comida. Muito bem. Eu fui lá e fiz 14 semanas, viagem pelos sabores do mundo, cada semana uma culinária diferente, foram 13 culinárias diferentes. E na 14ª semana, lembranças da viagem, onde eu peguei um pedacinho de cada uma das principais e fiz para as pessoas. Nesse tempo eu casei, passei uma semana no Tabaquinha, que foi na época da Semana da Culinária Suíça, deixei um auxiliar cuidando da bagaça, como a gente fala da brincadeira. E nunca mais eu faço isso na minha vida, porque são 14 semanas, 14 culinárias, você fica alucinado. Não dá. Eu não tinha tido câncer ainda, tá? Então, tive depois. Mas enfim, é muita loucura. Depois disso, fiz consultoria na Ilha do Milito. Fui chefe executivo da ilha. Na ilha eu tive um sous-chefe, que é o Adam Paulo Garcia, que tinha uma barraquinha de paella na feirinha. Hoje ele está em São Paulo. O Adam me levou para a Federação Italiana. Ele não tem descendência direta italiana, dele é portuguesa, a minha romena, turca, mineira, doido, né? A minha avó turca, meu avô romeno, meu pai romeno, minha mãe de Belo Horizonte e eu carioca. Estou aí. Enfim. E dessa bagunça toda, fui parar na Federação Italiana de Cozinheiros também. Mas eu abri um gastropub depois de ser chefe, né, no Milito. Durou 10 meses. Porque, digamos assim, a mentalidade à época, claro que isso aos poucos vai sendo mudado. Eu estou falando aí de 2012, ou seja, 12 anos atrás. E as pessoas passavam a olhar aquele lugar lindo, deve ser caro. Não entrava. Nem entrava, né? Quando entrava, eu tomava duas caixas de cerveja, mais uns petisquinhos aqui, um sanduíche ali. Gente, caixa de cerveja não paga, bebida não paga a conta. Por que não paga a conta? Você não está vendendo? Tá, mas a cervejeira fica ligada 24 horas. A conta de luz come a tua margem. Basicamente é isso. A bebida ela é agregada. Se você não vender o resto dos seus produtos, blá. Né? Então essa é a questão. Enfim, fechei lá e tal, aí, enfim, tive outras coisas. Nesse meio tempo, nasceu o Ateliê da Cozinha. Né? Digamos assim, surgiu uma observação do Facebook, onde eu vi 2 chefes brasileiros, o Gustavo e a Márcia, que tem um apartamento onde eles recebem até 12 pessoas exclusivas, como eu faço aqui com 8 pessoas. O que são pessoas exclusivas é uma reserva, onde de 2 a 8 pessoas, no caso deles até 12, que se conhecem e fazem reserva juntos. Então, se você fez a reserva com mais uma pessoa, ou mais 2, ou mais 3, não importa, a reserva é sua, o espaço é seu, ele é exclusivo. Eu trabalho para você, eu crio os pratos para o seu jantar, para o seu evento, a música que você vai ouvir, a música que você escolher. Tem horário para começar, e o final é bom senso. E eu não fico do lado da pessoa, ou seja, vantagem, você trabalha sozinho. Eu sirvo e sumo. O peito é seu, fica à vontade. E é o seu espaço naquele momento. É isso que eu digo.
E como é que funcionam esses jantares que vocês falou, né? Vocês começaram a fazer aqui nesse espaço lindo, né? Que vocês estão vendo aí pelo vídeo. Esses jantares que você começou a fazer aqui. Bom, basicamente, isso tem 15 anos. Uhum. Era no apartamento do lado, foi eu que tinha montado a cozinha toda, não tinha fogão, inicialmente não tinha essa bandala, tá? Tá aqui no fundo, essa coisa linda que parece uma lua, né? Que na verdade ela surgiu lá no Templo 8, na época da viagem pelos sabores do mundo. É um produto único, não existe outro igual, né? Então ele é exclusivo. E aí eu comecei assim, gente, eu preciso só fazer empada não vai resolver, eu montei uma cozinha, então eu comecei a fazer jantares com o que eu estudava, com o que eu aprendia, com o que eu comia, né? E eu fui estudando, entrei na Federação Italiana de Cozinheiros, eu estudo. Eu não tenho faculdade de gastronomia, eu tenho biblioteca de gastronomia. E eu tenho um HD bom. Né? Põe igual nisso, né? Na verdade. Cursos técnicos, 2 faculdades. Isso, e na verdade, o que eu digo é o seguinte: você pode saber instalar uma campainha. Uhum. Ou você pode saber instalar qualquer campainha. Exemplo básico? Exemplo básico. O que eu quero dizer com isso? O que eu gosto é da técnica. Você sabendo a técnica, em princípio, você prepara qualquer coisa. Hoje, nós fizemos aqui um ceviche. O ceviche é cozimento a frio. Uhum. Quem cozinha o meu peixe é a acidez do limão. E que está maravilhoso, diga-se de passagem. Aguardem a receita e façam. Só digo isso. Pois é. Então, o que acontece? Isso é uma técnica de cozimento a frio. Você diz assim, mas ceviche usa cozimento a frio com limão, ponto. Você pode usar, tem uma cozinheira argentina, naturalizada brasileira, que Isabel Dano, posso até falar, Paola Carosella, fazia ceviche de ostra. Vocês imaginam um negócio desse? Você pegar a ostra lá na colcha e botar o limão e temperar e cozinhar no limão? Pois é. Todo mundo chega assim, bota o limãozinho. Não, ela deixava cozinhar 20 minutos nela. Você tinha uma ostra cozida. Você pode usar frutos do mar, mexilhão, polvo, lula. Aqui tem camarão. Eu já vi uma receita que deve ser maravilhoso, porque eu ainda não fiz, mas é um ceviche de coco. Do coco, a polpa do coco é bem molinha, e faço um ceviche vegetariano usando a polpa do coco no lugar do peixe. E ela cozinha. Tem de caju. De caju também. Né? Mas se você trouxer o coco para a nossa vida, vamos lá. Eu já fiz aqui, não faço toda hora, porque é uma questão muito específica. Tá? As pessoas gostam desse ceviche. Sim. Mas eu faço ceviche servido em meio coco. Com aquela, a gente brinca, aquela gosminha. É essa gosminha. Né? Aquela camadinha, você faz aqui dentro do coco. Uma aventura. Uma aventura de sabor. Exatamente. E aí é que está a questão. Uma aventura de sabor. Porque à medida que o tempo vai passando, o leite de tigre vai ficando mais potente, ele vai pegando o dulçor de uma coisa, acidez. Isso aí tem é chamado camada de sabor. Você junta tudo. Fica uma beleza. Sim. Né? A técnica, eu sei fazer macarrão, sei, todo mundo de gente faz macarrão. Você der um Google, tem pelo menos umas 1000, sei lá, receitas de macarrão. Fazer macarrão não é novidade. Hoje, muita gente faz. Amadores, profissionais. A pandemia trouxe isso muito, né? Você tinha que se virar, né? E muita gente ficou tinha mais tempo livre e começou a inventar moda, né? Aprender coisas que não tinha tempo antes. Pois é. Aí você aprendeu a fazer massa. Então, você faz assim, e agora?
Como é que você vai sobreviver? Esse louco que vos fala, todo mundo é um pouquinho doido, né? Eu vou usar uma frase muito interessante. Na verdade, são dois ditados. Não sei se eles são meus, mas eu não tinha ouvido digamos assim, esses dizeres antes de eu falar. Se fui eu ou não. O mundo tem quantos bilhões de pessoas? São quase 3, né? Sei lá. É um tantão. Põe tantão nisso. Eu chego e digo o seguinte: seu problema é grande, faça como o Jack o Estripador, vamos por partes. Você não consegue carregar toda a carga de uma vez, leve viagens diferentes. Jack o Estripador é pesado, mas vamos lá, essa é a ideia. Sim. É um exemplo, uma figura de linguagem, Sim. né? Da mesma forma, pergunta assim: e aí, tudo bem? Igual enfermeiro de hospício, cheio de doido em volta. Mas eu também sou doido. Essa é a pegada, né? Então, essa história de loucura, nossa, eu até perdi o fio da meada agora, gente. Você estava falando dessa parte da culinária e de como você se envolveu com essa paixão com seus Assim. filhos. Aí aquela questão de criatividade, né? Como é que eu cheguei nessa história de vinho? O vinho já tá bom. Eu tinha um gastropub e toda quarta-feira me aparecia um advogado, uma cirurgiã pediatra e sommelier, doutora Kay. Eu já tinha pensado nela. Mais uma psicóloga, duas psicólogas e uma endocrinopediatra. Para quem conhece Sete Lagoas já vai saber dar nome às pessoas. Ou dar nome aos bois, né? E aí, resumo da brincadeira, toda quarta-feira eu recebia essas pessoas para degustarem um vinho. Eu vendia vinhos também. Isso aconteceu uma semana. Na semana seguinte, foi lançado o desafio. Aqui ele ligou para mim e falou assim: estou levando o vinho tal, cria um prato. Começaram a te desafiar. E a gente tinha um bloquinho que anotava, dava nota, harmonização, não sei o quê. Sim, e isso era tipo, Toda essa coisa do vinho e tal, era tipo quarta da Folha Livre ou era... Não, era meio só da nosso. casa? Era meio Ela fechado. passou a trazer o vinho. Por isso que eu tô falando que era meio Folha Livre, mas não, era só pra aquele grupo ali. Éramos só nós. E aí, na semana seguinte, eu ligava para ela e falava assim: vou fazer tal prato, vou fazer o seguinte: os ingredientes principais são tais. Traz um vinho para harmonizar. E assim a gente duelava toda semana. Começaram a brincar. E aí, um belo dia, o nosso cientíssimo amigo advogado virou e falou assim: ele não faz um evento? Antes de mais nada, vale ressaltar o nome desse encontro. Era uma quarta-feira. O nome do meu gastropub era Sublime Gula, que por um acaso é o nome da minha coluna. Aí, ó. Mais uma coincidência. Coincidência não. A gente chamava de quartas sublimes. E as quartas sublimes, então, deram origem ao Festival Enogastronômico de Sete Lagoas. Tive muita honra de ser o chefe curador em 3 edições. Foram ano sim, ano não, ano sim, 2 anos não, depois voltou. Tivemos uma questão operacional, aí não veio ao caso comentar agora. E o desafio era que os restaurantes criassem pratos harmonizados e o público decidisse qual ou quais eram os melhores. Eles eram premiados com prêmio em dinheiro, etc. E divulgação, aquela coisa toda. Tá? E qual era a função do chefe curador e da sommelier? Ir de casa em casa, ou seja, de restaurante em restaurante, experimentar o prato e dizer: melhor é isso, tá bom, melhor é aquilo, a harmonização não tem nada a ver, a harmonização tem a ver. E assim foi. O Festival Enogastronômico, as edições do Festival Enogastronômico,
onde realmente foi uma escola. Eu aprendi muito com a doutora Keile, nossa cirurgiã pediatra sommelier. Virou amiga minha, graças a Deus. E, enfim, eu fui parar no mundo do vinho assim. A partir daí você começa com experimentação, etc. Né? As regras básicas da harmonização você aprende de cara. Isso qualquer sitezinho te fala. Mas, aqui ó, As papilas. aqui você chega assim, esse brigou, esse casou, esse ornou, como diz uma... Ornou uma coisa com a outra? Tem uma o nome dela, gente, Titi Wagner, acho que é o nome dela, que chegava a viajar o mundo todo assim, gente, ornou, tem tudo a ver. Se Titi Wagner é a irmã dela, uma das duas. Enfim. Então, assim surgiu a questão do Festival Gastronômico de Sete Lagoas. Já que você está falando de vinho, estou vendo que esse aqui é de Portugal. Esse é um vinho português. Se você virar um pouquinho mais para o outro lado, você vai encontrar um quadradinho que diz quais as uvas que compõem esse vinho. Nossa. E eles são muitos. São diferentes. Sim. É um blend, né? São 3 uvas. Na verdade, aqui está usando uma malvasa fina, bical e especial branco. É isso mesmo? Isso, e você nunca ouviu falar de uma dessas? Não. Nunca Porque faço foge, delas. É um vinho muito bom. foge do lugar comum. Eu tenho meu padrinho de casamento e amigo aqui em Sete Lagoas, adora a versão tinta desse vinho. É o Cabriz. É um vinho português. A gente chama de vinho honesto. O que é um vinho honesto? É um vinho de 70 e poucos reais. Não é um vinho carésimo. É um vinho que dá para tomar tranquilo, sem pesar no bolso. Eu tenho Pesar a não, versão pesar tinta não. dele, você tem uma ideia, a maneira como nem sempre é R$70, assim, para uma garrafa de bebida não é tão assim, mas é algo pagável. Não é uma questão assim, não é um vinho de R$300. Não. É um vinho que você consegue beber ali numa reunião de amigos, ali uns 2, 3, tranquilo. É a questão, você tem aí um vinho, eu vi isso essa semana. O camarada abriu um vinho, não sei o que, Domênio de falei, biquinho, o vinho tinha, sei lá, 10 anos, chama vinho de guarda. Gente, explicando, a maioria dos vinhos, esse aqui é uma safra 2022, tem 2 anos esse vinho, tá? Chama vinho jovem. É vinho para ser degustado em pouco tempo, no máximo 4, 5 anos. Tá? O vinho de guarda é aquele vinho que envelhece em barrica, envelhece em garrafa, e não sei mais o que. E o que vovó dizia? Vinho, quanto mais tempo, melhor. Vinho de guarda, senão ninguém sabia que era vinho de guarda. Senão vira vinagre. Mas ninguém sabia que era vinho de guarda. Né? Era vinho. O que chegava no Brasil? Livre Fromage. Você sabe o que era Livre Fromage? Tinha uma versão brasileira, cuja garrafa era verde, e uma garrafa azul, que era o alemão. Leite da mulher amada. A tradução. Era um vinho branco. Muito gostoso, por sinal. Basiquinho. Mas eu só sei que é basiquinho hoje. Na época, todo mundo. Uau! Tá? E normalmente o que acontece depois da terceira taça, segunda, terceira taça? Se for leite da vaca, você vai tomar do mesmo jeito. Isso aconteceu no aniversário de aniversário. Nós tínhamos 10 ou 12 garrafas. Uma 12 garrafas de informações. Servíamos, depois a gente começou a beber vinho de garrafão. Ninguém falou nada. Não tinha dinheiro para comprar tanto vinho assim, né? Importado. E aí foi. Você enganou os outros? Não, gente, eu não tinha como fazer. Encheu a garrafa e estava servindo. E as pessoas... Ninguém sabia mais a diferença. Por quê, gente? Porque hoje é muito difundido o conhecimento do vinho. Sim, hoje você pode fazer vários cursos de vinho, vários cursos de queijo, de harmonização e tal. Na época não tinha isso. Então
Então, vinho é vinho. Uhum. Um monte de gente ama os vinhos adocicados que temos hoje no mercado. Eu não vou falar em marcas, mas são vinhos muito simples, são basicamente vinhos enriquecidos com açúcar que se transformam em álcool. Sim. Dá dor de cabeça. Os famosos vinhos de mesa. Vinho de mesa doce. E doce. E muita gente ama o vinho. A questão a Kaylee mesmo, ela tem muito Tem o vinho dela, né? Tem o vinho dela, o K.O., maravilhoso, por sinal. Mas ela tem muita essa preocupação também de quebrar esse misticismo, quebrar esse preconceito com o vinho brasileiro, porque tem muito vinho brasileiro maravilhoso sendo produzido. E que compete assim, pau a pau hoje em dia. Esse vinho com aqui é um vinho português. Tá? Os vinhos portugueses comumente não são vinhos carésimos. São vinhos a gente chama de preço mediano. Tá? A empresa que fabrica, ou não é fabrica, né? Pelo amor de Deus, aí, produz o vinho a partir dos vinhedos dos quais ela é dona, comprou uma empresa brasileira que tem viticultura aqui. Tem vinhedos aqui, né? Que é a Rio Sol. Ou seja, o nosso vinho está chamando a atenção. As nossas uvas, né, principalmente. Exatamente, mas não só as uvas, a forma como eles são preparados. Os vinhos, por exemplo, Rio Sol especificamente, é lá do Vale de São Francisco. Lá para cima, é quente. Né? Não deveria ser um vinho tão. Eu poderia te falar muito sobre vinhos. Sim. Tá? Inclusive com essa mudança climática, onde você tem locais que não produziam nenhum vinho, como a Tasmânia, que hoje tem vinho de qualidade. Para mim, Tasmânia era só o diabo da Tasmânia e olha lá. Sim. E aí, eu queria, né, pra gente também não delongar demais também. Sim, né, senão ninguém vai ter paciência de assistir. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa questão aqui, dessa relação sua com a culinária e com essa culinária, né, talvez até mais moderna e experimental. Como que é essa experimentação gastronômica que você faz? Vamos voltar àquela história que eu falei da criatividade? Sim. O que acontece? No meio, depois da criatividade, eu falei que hoje a internet, o excelentíssimo doutor Google, que é o sabe tudo, guardem, por favor, as devidas proporções. Nem tudo que está na internet é verdade. Não estou falando de nada de política de fake news, pelo amor de Deus. Vou dizer o seguinte, nem tudo que está lá é exatamente verdade. Né? Então vejamos. Fazer o que todo mundo faz é normal. Então, se você pega uma receita registrada, como carbonara, ela é registrada porque lá na Itália ela é registrada. Imagine que você registra em cartório. Então, se você chamou de carbonara, você tem ciência. Tá? Mas essa receita, apesar de registrada, ela está em qualquer livro, qualquer site de culinária da internet. Como que faz o carbonara? Como faz o carbonara. Ensinando a fazer. Técnica, Mas é a mesma receita. Técnica, filminho e tudo mais. Aí vai dizer, mas é igual de lá. Não. Por que não é? Porque o queijo não é o mesmo. No caso, se é o grana, se é o pergunta. Eu sempre misturo, gente, desculpa. O ovo pode ser caipira, pode ser galinha de granja. Tem uma italiana. Não é das galinhas italianas. Não, elas não falam pó. Diferente. Né? A daqui é pó, de lá é pó. Vá falar besteira. Bom, vamos lá. Fora isso, lá se usa uma bochecha do porco, que é guanciale. Aqui a gente só tem o bacon. Licença poética, permite-se no Brasil que se usa o bacon. Claro que nós temos guanciale aqui também. Mas não é comum você encontrar. Porco tem. A suinocultura brasileira é fantástica. Ele não é um produto que você encontre. Que eles não fazem a defumação da bochecha, né? Não fazem da mesma forma.
tá? Mas você pode conseguir. Uhum. Né? Aqui em Sete Lagoas mesmo, nós temos alguns fornecedores que poderiam fornecer. Tá? Enfim, fazer isso, todo mundo faz. Uhum. E aí eu pensei cá com os meus poucos miolos, assim, gente, enquanto vocês estão se falando, né, Chico e Beto estão se falando, chega uma época que eles não se falam mais, ficam brigados, né? Começam a discutir a relação, acabou. Aí eu pensei o seguinte, gente, fazer ceviche. Se você procurar uma receita de ceviche que é de manga, milho, etc., não é tão comum. Tem muita receita que usa, por exemplo, pimentão defumado. Faz no forno, tira. Caiu, gente. Tira a casca. Acontece. Faz um monte de coisa. Uhum. E aí? O que você faz? É a versão de cada um, né? Exatamente. Lembra? Vou botar aqui só para ficar bonitinho. Tinha quando desde criança eu ouço propaganda nos filmes estrangeiros que eram dublados. São brasileira, aí dizia lá o. Cada um tem a sua versão. Tá? A questão é a seguinte: fazer o que todo mundo faz é mais fácil. Uhum. Seguir uma receita que todos já fazem é mais fácil. Aí eu penso o seguinte: se eu investir em aprender a técnica e não só a receita, e eu me intitulei que eu não sou mais um reprodutor de receita ou de receitas. Eu pego a receita e faço a minha receita. Faz a sua versão. Gente, A sua óbvio, criação, né? se você chega e faz um ceviche diferente do meu ceviche que eu vou ensinar a vocês, é o seu ceviche. Não é o meu ceviche. Ceviche baiano nele. É seu. Por quê? Que você coloca, sei lá, gema de ovo curada. Ou você chega e não usa coentro, você usa Salsinha. Salsinha todo mundo usa. Essa variação não é tão sentida. Mas vamos o lá. sabor muda totalmente. Vamos lá, vamos supor que você não use isso, você use mexilhão. Ou o sal do fruto do mar, é mar, não é rio, é diferente. Uhum. Ele é seu. Ou usa um peixe, em vez de usar a tilápia, usa uma merluza, que também é de mar. Né? Verdade, ou panga. É. Tudo possível, ele é seu. Né? Sim. Mas ainda assim, ele é parecido. Sim, com certeza. Tá? Aí eu falei assim, gente, eu quero fazer uma coisa diferente. O que é o diferente? Vamos lá. Eu sou filho de vó turca. Vô e pai romeno. Mãe mineira. Nasci carioca. Sou carioca com muito orgulho. Sou cozinheiro. Moro em Sete Lagoas e pertence à Federação Imperial. Vixe, que salada. Caso, ou causo, como a gente costuma dizer, 2019, novembro de 2019, recebi um telefonema de uma revista, chama-se Prazeres da Mesa. Não estou fazendo nenhum tipo de marketing deles, tá? Mas eles têm um evento periódico em São Paulo, que é o evento principal, mais de 10 mil pessoas, e tem os estados que estavam organizando o Mesa Minas. E eu fui convidado a fazer uma aula para 50 pessoas. Belo Horizonte tinha recebido o título, tinha sido eleita, e o título é dela, né? De Cidade Criativa da Gastronomia, em 2019. Plena pandemia. Pré-pandemia. Ainda não estourou depois. E aí, eu recebi o convite e falei assim, o que vocês querem que eu prepare? Sabe qual foi a resposta, gente? Se vira. Inventa aí. Usa sua criatividade. É minha praia. Eu falei, opa, legal. Obrigada. Eu falei, tá, eu sou da Federação Italiana de Cozinheiros. Posso fazer uma massa. Posso fazer alguma coisa Itália Minas? Posso fazer uma coisa Itália Minas. Por quê? Porque Itália Minas. Por quê? Você perguntando, eu não sabia em 2019 fazer frango com quiabo original. Ninguém nasce sabendo. Aliás, quem sabe tudo é burro, não sabe nada.
Aí eu pedi minha esposa para me ensinar a fazer frango com quiabo. Ela me ensinou. Aquele tradicional, coxas, contracoxa ou sobrecoxa, quiabo, refoga e frita, aquela coisa toda. E foi lá, beleza, aprendeu. Me ensinou aqui. Ok. Eu fui e falei assim, não vai dar para fazer o papel. O que eu queria fazer? Queria fazer um ravioli de frango com quiabo. Você consegue enfiar dentro do ravioli uma coxa? Não. Lei da física, não cabe. Não cabe, você consegue enfiar. Você pode enfiar a bichinha, né? Mas parece que vai ficar feio, né? Aí fui, sem falar com ela. O que a deixou quase infartando. Vou explicar o momento. Mudei a receita. Eu fiz um ravioli de frango com quiabo. Itália e Minas. Isso chama-se fusão. É o sabor mineiro dentro de uma receita italiana. Mas aí a gente estava comentando aqui a respeito da fusão, né? Enquanto falou das empresas, que quando faz uma fusão, alguma coisa vai embora. Alguma coisa é dispensada. Ou não. Mas nesse caso, eu O acho que eu mudei? só agregou. Eu não usei o osso. Não, estou dizendo assim, nesse caso você agregou, você mudou o recheio do ravioli, que pode ser N recheios, É o frango com quiabo. e colocou o frango com quiabo lá dentro. Sim, lindo. Mas o que Só isso tem de faltou- diferente? Só faltou o angu. Pois é, o que é que isso tem de diferente de um ravioli qualquer? Exceto o recheio. A cultura. E a inovação do recheio. Para mim não estava bom. Tá bom. Queria mais. Aí eu fiz um ravioli que leva angu na massa. Se mudou a receita da massa. Só que não pode ser só angu, porque angu não dá liga. Uhum. Não faz, né? Porque aquela massa é muito grossa. E ela é fininha, igualzinha de uma. Sim, porque se fosse o pastel de angu, que é muito famoso, É grosso. ele é grosso, porque para ele poder conseguir fritar e fritar. Exatamente. E Nesse dar caso forma. ele é cozido na história. Uhum. Eu falei assim, mas tá faltando uma coisa. Só para dizer como é que é o prato. Eu pego o frango com quiabo, feito com peito de frango e com pele. Coloco no fundo. Pego os pasteizinhos feitos com massa, com angu, recheados de frango com quiabo, com massa. Em cima dele, Mas você faz o peito com pele? porque na hora de fritar ele fica crocante. Entendi. E aí, eu coloquei uma farofa de torresmo. Que fechou. A boca até salivou, porque agora não foi nem da certeza do vinho. Tá? Então a brincadeira foi, me falaram para criar, eu criei. Ficou linda a foto, é a foto que está no meu site, tá? Do ateliê.cozinha.com.br. Logo em cima, tá lá uma foto, que é a foto profissional tirada no dia do evento. Uhum. Veio uma página e meia na revista, uma puta divulgação, Itália e Minas Unidas. Eu falei, é isso! É aí que eu vou brincar. Que você vai nadar de desgraçado. Pois é, e a partir daí a criatividade do fazer diferente.